Então lá pessoal, como eu tinha passado para vocês, o substrato ele vai te indicar sempre o quê? Ele vai te indicar o mecanismo que a reação vai se processar. Então toda reação ela é mecanística, toda reação ela segue um mecanismo. Quem vai te dizer é o substrato. Então, gurizada, toda vez que nós tivermos como substrato, relembrando, quem é o substrato? O substrato é a molécula orgânica que sofre a reação. Esse é o substrato. Se o substrato for um alcano, o que é alcano mesmo? Hidrocarboneto de cadeia aberta saturada. Se for um alcano, a reação característica dos alcanos, qualquer alcano que seja, gurizada, ele vai ter sempre que tipo de reação característica? RSRL. O que significa alcano RSRL? Reação de substituição, significa que tu vai ter uma troca entre substrato e um reagente. E a troca acontece entre radicais livres. Se ela acontece entre radicais livres, a condição para que essa reação se processe é luz e calor para ter uma homólise e gerar os radicais. Se essa reação não acontecer em presença de luz e calor, tu não vai ter o radical livre que vai atacar o alcano. Gurizada, então a gente começa com as halogenações. Só que dentro das halogenações, ou seja, a reação direta de alcano com flúor, cloro, bromo e iodo, elas não acontecem com os quatro. Na realidade, a fluoração ela não acontece. Por que ela não acontece com o flúor? Porque o flúor é o átomo mais eletronegativo da tabela. Se ele é o átomo mais eletronegativo da tabela, ele ataca o alcano com uma violência tão grande, que ele quebra, ele arrebenta o alcano. A reação não se processa na halogenação direta de alcano com flúor. O mesmo acontece com o iodo. Também não vai acontecer. Porque o que o flúor tem de violento, o iodo tem de lento. Então a reação não vai acontecer devido à velocidade do iodo. O iodo é um átomo grande, volumoso, um grupamento maior, não vai acontecer. Então as halogenações de alcanos, a reação direta de alcano com halogênio, elas vão se deter nas clorações e bromações. Tá, pessoal? O mecanismo em si ele é bastante tranquilo. Ó, quem é o meu substrato? Alcano. Então eu vou fazer a cloração do metano. Se é um alcano, reação de substituição por radical livre. Nós teremos uma troca entre radical. Então aqui nós temos que ter uma homólise. Enquanto um cloro radicalar ataca o carbono, um dos hidrogênios sai com outro cloro radicalar na forma de ácido clorídrico. Então o mecanismo é assim, para cada hidrogênio que tu está substituindo, tu precisa de 2 átomos de halogênio. Um halogênio radicalar para se ligar ao carbono, o outro halogênio radicalar para tirar um dos hidrogênios. O que é importante salientar, gurizada? No metano tem 4 hidrogênios. Os 4 hidrogênios são equivalentes. O que significa? Que significa que se tu substituir este ou este, vai dar o mesmo produto, no caso ali o cloro metano. Eu chamo a atenção de vocês, pessoal, para um caso que quando nós tivermos excesso de halogênio. Quando nós tivermos excesso, o primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, ó, isso tem que ser avisado. Tá? Tu não tem que adivinhar se tem excesso ou não. Se tiver excesso, isso será avisado para vocês numa questão. Então geralmente aparece ali, nós temos excesso de cloro, excesso de halogênio. Qual é a dica que eu dou para vocês? Se tiver excesso de halogênio, tu vai substituir todos os hidrogênios. Então olha aqui, o mecanismo que nós vimos anteriormente, ele se repete. Ó. Um cloro radicalar ataca o carbono, um hidrogênio sai com cloro, formando ali o produto, mas aqui é HCl, tá? HCl2 está errado, aqui é HCl. Se tu tem excesso de cloro, um outro cloro ataca o carbono, substitui outro hidrogênio. Ó, formando aqui o diclorometano. Se tem excesso, vai substituindo, até substituir todos os hidrogênios. Tu não precisa fazer isso em todas as etapas. Basta lembrar que para cada hidrogênio tu precisa de quantos? 2 halogênios. Então se eu tenho aqui 4 hidrogênios, eu vou precisar de quanto, gurizada? Eu vou precisar de 8 hidrogênios ou 4 mols de Cl2. 8 cloros ou, como tu preferir, 4 mols de Cl2. Tá? Sempre vai dar o dobro. Para cada mol de hidrogênio substituído, 1 mol de X2. Então, se aqui tu tem 4, tu vai precisar de 4 mols de Cl2. Tá bom? Mas isso aí é se tiver excesso. Se tiver excesso. Vamos para uma coisa importante agora. Aqui, ó. Aqui é fundamental, aqui é extremamente importante. Gurizada,
Quando nós tivermos diferentes tipos de hidrogênios. Como assim, Eduardo, diferentes tipos de hidrogênio? Aqui nós temos esses 3 hidrogênios que são equivalentes, são hidrogênios de carbonos primários, hidrogênios de carbonos primários e hidrogênios de carbonos primários. Aqui nós temos hidrogênios de carbono secundário e hidrogênio de carbono terciário. O que eu digo para vocês é o seguinte, se nós tivermos diferentes tipos de hidrogênios, obrigatoriamente nós teremos uma mistura de produtos. Os hidrogênios que são diferentes serão substituídos. Então o primeiro ponto aqui, gurizada, é definir quais são os hidrogênios diferentes. Olha aqui para mim. Esses 3 hidrogênios são de carbonos primários e esses 3 hidrogênios são equivalentes a esses. O que significa ser equivalente? Significa que tu substituir um desses. Quer ver? Pensa fácil. Quebra a ligação, um bromo ataca esse carbono, o outro bromo substitui, tira um dos hidrogênios para que esse primeiro bromo possa se ligar. Então nós teríamos o bromo nessa posição, nesse carbono 1, que daria aqui, esse bromo que está aqui. Se eu substituir um desses hidrogênios que está aqui, gurizada, entra o bromo no carbono, o outro bromo tira um hidrogênio, se ligando. Tu vai obter exatamente esse mesmo composto que está aqui. Então significa que esses hidrogênios e esses são equivalentes. Tu não acredita em mim? Olha aqui, aqui está o bromo, a cadeia principal está aqui. Então o bromo daria no carbono 1, metil no carbono 2. Se tu substituísse um desses hidrogênios, o bromo ele estaria aqui, ele estaria aqui. Então aqui seria a cadeia principal, tu continuaria tendo bromo no carbono 1 e um metil no carbono 2. Então isso mostra para nós que esses hidrogênios primários que estão nesse carbono da ponta e esses dessa outra aqui, desse centro, são equivalentes. Então qualquer um deles remete ao mesmo produto. Agora, aqui é diferente. Se tu substituir um desses hidrogênios, o bromo ele vai entrar nesse carbono lá da ponta, que é esse composto que está aqui, ele é diferente desse. Embora tu tenha substituído carbono primário e carbono primário, são compostos diferentes. Olha aqui, aqui seria a cadeia principal, bromo no carbono 1, 1, 2, metil no carbono 3. Aqui bromo no carbono 1, metil no carbono 2. Então, dos 3 carbonos que têm hidrogênios de carbonos primários, esses aqui são equivalentes e esses são diferentes. Então nós teremos a substituição nos 2, remetendo a 2 produtos orgânicos diferentes. Qual é a outra possibilidade, gurizada? Substituir hidrogênio de carbono secundário. No momento que tu substitui esse hidrogênio de carbono secundário, remete aqui a esse produto. Entrou o bromo, aqui entra o bromo, saiu o hidrogênio. Esse outro produto. E aqui a última possibilidade é a substituição no carbono terciário. Entra o bromo no carbono terciário, o hidrogênio sai, levando à formação desse produto orgânico, que como vocês podem ver aqui, 90%. Então toda vez que nós tivermos diferentes tipos de hidrogênios, nós teremos mistura de produtos. Só que um deles será obtido sempre em maior quantidade, em maior percentagem. Como é que tu faz para definir isso? Seguindo um princípio bem simples. Hidrogênio de carbono terciário é mais facilmente substituído que carbono secundário, que é mais facilmente substituído que hidrogênio de carbono primário. Então, como eu tenho aqui 4 tipos de hidrogênios diferentes, eu terei aqui uma mistura de 4 produtos, onde o que estará presente em maior percentagem, em maior quantidade, o chamado produto principal, é aquele que tem a substituição no terciário em detrimento dos outros. Pode acontecer numa prova de uma banca te dar, por exemplo, isso aqui, a monobromação do metilbutano, e te pedir que tu marque o produto principal, e aparece um deles. Tá? Se tu tiver que escolher um deles, ou seja, o produto principal é aquele obtido em maior quantidade. É aquele que, se tiver carbono terciário, é nele que terá o maior número de substituições que remete à maior quantidade do produto. Na real, a gente obtém sempre os 4. Mas se uma banca te questionar o produto principal, terciário, depois secundário e, por último, primário.